Saudações a todas, a todos, a todos que nos acompanham aqui no canal História Indígena e do Indigenismo. Eu sou a professora Paula, trabalho na Universidade Federal de Rondonópolis e com meu colega, o professor Tiago Cavalcante, da Universidade Federal da Grande Dourados, nós organizamos essa série de entrevista chamada Conversas com Autoras e Autores Indígenas e Não Indígenas. Hoje a gente recebe aqui a educadora, antropóloga, professora, mãe e mil e uma coisa, como ela vai contar para a gente, Rosane de Fátima Fernandes. A Rosane é uma pessoa muito querida, que eu conheci pelos textos que ela escreve sobre interculturalidade e diversidade. Então, a gente nunca se viu na vida também, a gente nunca tinha trocado uma ideia, e hoje é a primeira vez, e eu estou muito feliz em conversar com a autora de textos que me inspiram bastante a pensar a interculturalidade, como fazer, especialmente nesse contexto do Brasil estruturado por racismo. Rosane, seja muito bem-vinda ao canal A Casa é Sua. Obrigada, Paula. Mas é como se a gente já se conhecesse há muito tempo, né? Inclusive, a gente já está planejando algumas outras coisas, alguns outros projetos aí para fazer juntas. Eu quero agradecer pelo convite, né? Pela possibilidade de dialogar com as pessoas que nos assistem e espero poder contribuir de alguma forma para as discussões que o canal se propõe e realiza, né? Rosane, nós gostamos muito de ouvir sobre a história de vida de cada pessoa que passa aqui. Nós sabemos que você é uma pedagoga, uma antropóloga, tem mestrado em Direito, faz pós-graduação. Como diz professora Jane, tudo isso está à disposição no Lattes, mas a gente quer ouvir como foi a trajetória de Rosane na construção desse saber acadêmico. O que você quer contar para a gente? A gente está com muita vontade de te ouvir. Então, Paula, eu acho que grande parte da nossa produção acadêmica, né, de fato, ela encontra-se no Lattes. É muito fácil de se visualizar os nossos títulos, as nossas publicações, né? Mas as tensões, os conflitos, né, as questões do cotidiano, elas não estão no Lattes, né? Das nossas dificuldades, dos nossos enfrentamentos, das nossas lutas, né? Muito da nossa militância, né, que também é atravessada pelo fazer acadêmico, não tem espaço no Lattes para tudo, né? Mas, assim, eu acho que talvez me apresentar a partir desse meu lugar de mulher, caingangue, educadora, né? Uma formação interdisciplinar e um pouco intercalando com a produção acadêmica e militante que eu faço, é um pouco também retomar não só a minha trajetória individual, mas a nossa trajetória coletiva enquanto indígenas mulheres, né, que militam em direitos indígenas, no meu caso, mais especificamente a educação escolar indígena, e situar também esse meu fazer militante acadêmico a partir do que eu produzo e a partir do que eu vivencio, né, porque, como eu disse, isso não anda separado, muito pelo contrário, são ações muito imbricadas, né? Então, a própria inserção hoje nos cursos de pós-graduação, né, minha e dos parentes indígenas que têm buscado essa formação acadêmica, ela é muito motivada por essa nova configuração do que a gente pode chamar de uma intelectualidade indígena, né? No sentido dos intelectuais orgânicos, né, de que Gramsci fala, mas também na apropriação de novos conhecimentos, né? A gente pode falar que existe uma intelectualidade formada a partir das nossas bases sociais, culturais, tradicionais, do próprio movimento indígena, né, nas suas diversas dimensões locais, regionais, nacionais, mas existe uma intelectualidade que já há mais de uma década, né, vem crescendo de uma forma muito volumosa, de pessoas que estão comprometidas com essa produção a partir do locus, desse lugar das pessoas indígenas, né, de pessoas que vivenciam os enfrentamentos cotidianos no movimento, do movimento, e que reflexionam esses enfrentamentos, né, e essas disputas, esses elementos de disputa, nesse espaço que ainda é um tanto restrito para nós, né, mesmo considerando as ações afirmativas. Então, acho que, um pouco tentando definir esse meu lugar,
Eu sou cangangue, hoje eu estou na Amazônia, né? Eu vivo na região sudeste do estado do Pará há quase 2 décadas, né? Há cerca de 17 anos, e eu vim muito imbuída desse propósito, que é parte desse movimento de protagonismo e de estabelecimento de alianças entre os povos indígenas, né? Eu tenho relações familiares com o cacique Kikatejê aqui da Reserva Indígena Mãe Maria, que é gavião, né? Eu sou casada com o Biratã, que é irmão da esposa dele, da Concita, e veja como norte e sul, de alguma forma, dialogam, né? Então, eu nasci no Tol do Ximbangue, que é uma aldeia em que eu tenho o meu umbigo enterrado, né? Onde eu tenho grande parte da família do meu pai, mas quando eu nasci não era uma terra indígena reconhecida, era uma terra em disputa. Então, eu cresci até meus 15 anos vendo disputas, porque eu sou filha de um casamento interétnico, né, de um pai cangangue e uma mãe não indígena. E a minha mãe é da família dos colonos que ocuparam, né, de boa fé, segundo a própria narrativa histórica diz, ocuparam essa terra, né? E a família do meu pai foi submetida ao trabalho nas terras que eram deles, mas que foram, de alguma forma, entregues aos colonos, né, descendentes de italianos, alemães, pelo estado de Santa Catarina. Então, a minha trajetória ela é muito marcada pelo racismo, né, seja no próprio seio da família, da minha família materna, né, que reproduzia muito do que se ouve falar sobre bugres, preguiçosos, né, sobre essa incompreensão do que é essa diversidade de formas de trabalho, ao mesmo tempo em que eu cresci vendo, né, acompanhando o meu avô fazendo as cestarias cangangue, os balaios, as tuias, as peneiras, né, e eu vivi muito esses dois mundos, né, então acompanhei muito dessas disputas territoriais e isso marcou muito a minha formação, né. Então, isso é muito tensionado por afirmação e negação da identidade, justamente por conta de todo esse processo racista aqui, não só eu, mas como todos os parentes cangangue, xetá, quase extintos, né, no estado do Paraná, Xoclém, Guarani, no sul do Brasil, fomos submetidos justamente pela violenta expulsão dos nossos territórios, né, e pela possibilidade de conviver com essas pessoas, os chamados regionais, em meio a tantas tensões e conflitos. Então, hoje eu estou na Amazônia, né, desde 2004, né, eu vim muito por esse convite do cacique Zeca Gavião, justamente motivado pela construção de um projeto protagonizado por intelectuais indígenas, né? Então já tinha uma experiência tanto na minha comunidade da terra indígena Chapecozinho, que foi aonde eu iniciei minhas atividades pedagógicas como educadora, então produzindo materiais didáticos, fazendo formação de professores indígenas, e também a partir da minha vivência no próprio processo formativo e de questionamento desses padrões educacionais que nada tinham a ver com a nossa comunidade, no caso, no Chapecozinho. E foi muito acionada por essa experiência que eu fui motivada a vir para a terra indígena Mãe Maria, aldeia Kikatejê, né, fazer esse processo de, vamos dizer, construção de um projeto societário de educação escolar Kikatejê. Então, quando eu chego na aldeia Mãe Maria, eram 2 aldeias, hoje são praticamente 20 aldeias, tinha apenas uma escola reconhecida, né, pela SEDUC, pela Secretaria Estadual de Educação, e na aldeia Kikatejê tinha um galinheiro, que era onde aconteciam as aulas, né, e a gente começou todo um processo, né, de tomada mesmo da escola, como esse instrumento de luta, né, compreendendo que a escola, ela é esse lugar de fortalecimento de uma identidade, né, Kikatejê, de uma identidade indígena, mas também ela é um lugar onde se aprendem os conhecimentos não indígenas, a legislação não indígena, a legislação indigenista, para se possibilitar a formação de novas lideranças e também a proteção do território já tão diminuto, já tão
invadido, né, tanto pelo Estado quanto pelas pessoas, né, pelos grupos dos regionais que competem com os povos indígenas pelos recursos naturais. Então, foi nessa relação de cooperação que eu venho para a Amazônia, né, e eu acho que isso muito me define, né, hoje eu sou uma antropóloga, né, com um pé muito fincado, vamos dizer assim, na educação, dialogando na interface dos direitos humanos, que para mim é fundamental, dos direitos indígenas, que são a base da minha atuação militante, né? E que acabam orientando muito do que eu publico, do que eu proponho como reflexão, especialmente imbuída desse projeto, né, da tentativa de a gente construir uma nação menos racista, né, ou tentar pelo menos questionar as bases que formaram a nação brasileira que se tem hoje, né, muito pautada no ideal de mixigenação, de negação das nossas identidades, no genocídio, no etnocídio, mas que após um processo de redemocratização, né, pôde experimentar grandes avanços em termos legais, em termos até práticos, né, se a gente pensar, por exemplo, no grande número de pessoas indígenas que acessam as universidades a partir das ações afirmativas, mas, sobretudo, que tem um grande desafio de pensar a educação escolar como uma possibilidade de desconstrução do que a gente tem como racismo estrutural, racismo institucional, racismo ambiental, ou seja, todas as formas de racismo que ainda, infelizmente, marcam a relação da sociedade brasileira com os povos etnicamente diferenciados, e não só com os povos etnicamente diferenciados, mas com a diversidade de uma forma geral, né? Então, acho que essa é a tensão, vamos dizer, que marca um pouco a minha trajetória, né? Tentando, assim, um pouco responder a tua pergunta inicial, né? E até avançando um pouquinho além disso, né? Rosane, aqui no canal, quando a gente escuta os autores indígenas e não indígenas, a sensação que a gente tem é que nós temos muito trabalho para fazer, né? Considerando os racismos que cada um de nós vivencia a partir dos seus lugares etnicamente diferenciados, né? E aí eu queria te perguntar como é que a interculturalidade e a diversidade podem favorecer, né, no âmbito pedagógico, as lutas contra o racismo, né? Então, como é que você pensa a interculturalidade, a diversidade na escola, para a gente tentar criar brechas? Certo. Então, Paula, muito do que eu tenho escrito, né, é justamente nessa perspectiva de oferecer subsídios a educadores indígenas e não indígenas, acho que muito mais aos não indígenas, né, para que a gente possa justamente pensar em como construir relações, né, pedagógicas, projetos pedagógicos e, claro, a nossa ambição é sempre que a gente possa pensar numa sociedade que respeite a diversidade cultural, né? Primeiro que tenha uma consciência muito profunda dos equívocos históricos, das violências históricas e do que significa o racismo na estruturação da nação brasileira, se assim a gente pode dizer, e que em alguma medida a gente pode até afirmar que fracassou, né, na medida em que a gente observa uma parcela bem significativa dessa população se identificando com discursos extremamente racistas do atual presidente, misóginos, né? Então, acho que é justamente pensando no papel da educação e dos educadores e educadoras, né, com vistas ao que o próprio Paulo Freire fala sobre a possibilidade da educação como transformadora, emancipadora dos sujeitos, né, dos homens e mulheres a partir dos seus contextos de vida, que eu tenho acionado as minhas vivências e experiências, né, inclusive sobre a minha própria vivência com o racismo, né, e a minha experiência também familiar, na tentativa de despertar, né, ou construir aquilo que o Goethe chama de sensibilidades, né, ele vai chamar de sensibilidades jurídicas, mas eu acho que
essa categoria ela é muito importante para a gente pensar as sensibilidades pedagógicas, as sensibilidades antropológicas, né, aquilo que nos torna humanos, que é justamente a possibilidade de compreender a diferença, a diversidade como algo constituinte do Estado brasileiro, reconhecido na Constituição Federal de 1988, mas, no entanto, tão massacrada, né, tão negada atualmente, tão rechaçada por conta de uma parcela, como eu disse, da população que ainda está representada pelo que fundou essa nação, justamente essa ideia etnocêntrica, no sentido negativo, pejorativo, né, de que considera os povos indígenas atrasados, primitivos, e que coloca a diversidade na posição da inferioridade, no lugar da inferioridade, e isso é um problema, né? Então, acho que os esforços que nós temos empreendido, justamente na publicação de materiais, né, didáticos e paradidáticos e artigos, né, que procuram justamente acionar essas nossas experiências, tentando mostrar aos educadores que é possível a gente construir outros caminhos, né? Então, por exemplo, nesse livro que eu vou mostrar aqui para vocês, inclusive está disponível no site da ABA, eu escrevi um artigo em que eu conto como a minha filha, né, que foi nominada a partir da cultura Gavião, porque eu morei cerca de 10 anos com os Gavião Kikatejê, e ela foi nominada segundo a tradição Kikatejê. O nome dela é Taianeti Camuri Sompré, né? Taianeti é Gavião, Camuri Caingangue, Sompré é o nome do pai, que é xerente, né? Então já é uma interculturalidade, né, a partir da própria nominação. E ela sofre o preconceito de uma forma diferente que eu sofro. A minha filha, ela estudou quase que todo o fundamental em escola indígena, mas a gente sai da aldeia em função da minha busca por formação na pós-graduação, e ela passa a estudar em uma escola pública em Marabá, né? E eu relato essa experiência nesse artigo, justamente questionando, né, em que medida os educadores das escolas não indígenas compreendem ou respeitam a diversidade cultural expressa nos nossos nomes, por exemplo, né? E aí eu vou explicar por que eu sinto o racismo de uma forma diferente. Quando ela chegava em casa, nos primeiros dias que ela frequentava a escola, uma escola municipal, né, urbana, não indígena, ela chegava em casa chorando e dizia que queria trocar de nome. Mãe, eu não quero mais esse nome. Ela chorava e dizia que não queria mais o nome. Eu falei, mas por quê? Eu chamo de Tâi, né? Por que Tâi? O teu nome é tão bonito, né? Ele tem uma história. Quem deu esse nome foi a João Prara, né? Que é uma pessoa que transferiu, né, representou na nominação a própria personalidade dela, que é uma pessoa muito ativa, muito dinâmica. Esse é o significado do teu nome. Ela disse, mãe, eu quero trocar porque a professora disse que o meu nome é muito difícil. Eu disse, Tâi, o teu nome não é difícil. O teu nome só é diferente. Então, o que isso mostra para mim, né, e para nós? E o que a gente aprende com isso? É que há uma grande resistência, não só dos educadores, mas da população brasileira em geral, em conviver, respeitar e aprender com a diferença e com a diversidade cultural e linguística desse país, né? Então, se a gente pensar que o Brasil, ele é um país, claro, já teve muito mais de 1.000 povos indígenas, mas hoje ele tem mais de 300 povos indígenas, né, com línguas diferentes, e que no dia do índio, que é o dia em que as pessoas, né, em que se resolveu trabalhar as questões indígenas, os educadores ainda reproduzem o estereótipo, né, do indígena americano, ou fazem caricaturas, ou pintam desenhos totalmente desconexos dessa realidade. Então, eu trago questões reais, né, desses enfrentamentos cotidianos que nós temos, justamente para que as pessoas percebam que as atitudes que para eles podem ser naturalizadas, elas são extremamente ofensivas, intolerantes e desrespeitosas da nossa cultura, da nossa tradição, da nossa forma de nominar, de como nós nos identificamos e queremos ser identificados e respeitados pela sociedade brasileira. Eu sofro preconceito de uma outra forma. Como o meu nome não é indígena, porque, como eu expliquei no início, eu nasci numa comunidade que estava intrusada, né, que não estava demarcada, e era uma política da FUNAI,
no sul do Brasil, fazer o processo de substituição dos nomes, justamente para fazer o apagamento linguístico e cultural, que a ideia, o projeto de nação era justamente esse, né, de que as escolas seriam implantadas nas comunidades indígenas justamente para apagar, para negar as línguas e as identidades, e o órgão oficial, a própria FUNAI, teve um papel fundamental nisso, primeiro o SPI, o Serviço de Proteção ao Índio, depois a FUNAI. Então, no sul do Brasil é muito comum você encontrar pessoas que não têm os seus nomes indígenas no registro oficial, no registro civil, justamente por conta de um racismo institucional da própria FUNAI. E eu, quando passei no processo seletivo aqui na UFPA, na Universidade Federal do Pará, né, quando o Almides, que é Guarani, no Mato Grosso do Sul, e eu fomos as primeiras pessoas a acessar as ações afirmativas no programa de pós-graduação em Direito da Universidade Federal do Pará, causou um estranhamento muito grande nas pessoas quando viram a publicação do resultado. Eles disseram, teve uma pessoa que falou para a Jane, né, que foi minha orientadora tanto no mestrado quanto no doutorado, agora também no pós-doutoramento, na Clínica de Direitos Humanos, mas houve um estranhamento porque uma pessoa chegou para ela e disse assim, Jane, houve fraude nesse processo. Ela falou, por quê? Porque os nomes das pessoas que passaram não são indígenas. Então, é Rosane de Fátima Fernandes, Elmires Martins Machado, né? Então, veja que era uma pessoa do meio universitário, uma pessoa que a gente pode dizer com uma certa bagagem, uma certa formação, mas que também, né, desconhece essa diversidade, ou seja, e todo o processo histórico de silenciamento e de negação das nossas próprias línguas, né? Então, se aqui, por exemplo, entre os Gavião, a gente tem ainda, né, a permanência da nominação tradicional, a gente tem comunidades indígenas e povos indígenas no Brasil que estão agora fazendo o processo de retomada, né? Porque justamente tiveram que, em algum momento, negar suas identidades, inclusive negar seu próprio nome indígena, né? Para poder sobreviver, né? A todas as formas de extermínio e racismo. Então, eu acho que um pouco isso que eu faço, tanto nesse artigo que eu escrevo para Amazônias em Tempos Contemporâneos, que pensa um pouco as diversidades e as adversidades na Amazônia, né? Quanto também nesse artigo que eu escrevi para o livro Etnodesenvolvimento e Universidade e Formação Acadêmica para Povos Indígenas e Comunidades Tradicionais, ou seja, a gente tem uma legislação inclusive que obriga, né, que é a Lei 11.645, que modificou a 10.639 de 2003, que obriga, né, torna obrigatório o trabalho com a cultura e a história afro-brasileira e indígena nas escolas. No entanto, nós temos ainda a dificuldade, eu digo nós enquanto sociedade brasileira, de dar conta justamente porque a formação dos educadores ela não contempla essas múltiplas vozes, né? Ela é deficitária de conhecimentos a partir dos próprios indígenas, e aí acho que nós temos tentado resolver em partes isso, justamente fazendo essa interculturalidade com as universidades. Então, acho que, nesse sentido, nós temos avançado no estreitamento desses espaços de diálogo, né? No entanto, ainda temos muita resistência com relação a essas mudanças de postura. Eu acho que de nada vale nós termos a garantia de direitos formais se nós não tivermos essa prática cotidiana da efetividade dos direitos, ou seja, nós temos que ter formações de educadores que dialoguem com as diversidades culturais, com disciplinas antropológicas, conhecendo sobre as culturas, as tradições dos povos indígenas a partir dos próprios indígenas, né? Dialogando com essa diversidade cultural, linguística e étnica no Brasil, mas, sobretudo, que sejam compromissados, né, e comprometidos e comprometidas com a construção de um país mais plural, ou seja, nós somos um país plural, porque a composição do Brasil ela é etnicamente muito diversa. No entanto, o que predomina ainda no Brasil é uma mentalidade dessa nação única, né, de uma nação que foi construída de uma forma unilateral, que negou a sua possibilidade de multietnicidade
e que ainda se pretende branca, né, ainda nega o próprio racismo como estruturante das relações sociais, e que ainda acredita no mito da igualdade racial, né? Ou seja, porque as pessoas reconhecem que no Brasil existe racismo, mas quando você pergunta se a pessoa é racista, ninguém admite que é racista. No entanto, né, a gente tem uma parcela da população muito significativa de pessoas negras, uma diversidade muito grande de povos indígenas, mas as pessoas sabem muito mais das imagens estereotipadas dos indígenas americanos repassados, né, transmitidos nos filmes e até na própria mídia brasileira, do que dos povos indígenas que são seus vizinhos, que estão muito próximos nas cidades, nas universidades, nas suas aldeias, né, nos seus coletivos, nas organizações indígenas, né. Eu acho que a compreensão da diversidade e a possibilidade da interculturalidade como uma via de mão dupla, aí sim uma interculturalidade crítica, né, como fala Maxime Repetto, não de uma interculturalidade em que nós estamos sempre aprendendo conhecimentos ocidentais, né, mas de que as universidades e a própria sociedade brasileira e toda essa possibilidade de formação de uma que a gente pode chamar de um pensamento crítico, né, esteja baseado justamente nessa ideia de que o diálogo ele precisa ser recíproco, né, de que essa troca de conhecimentos, de que essa aprendizagem com os povos indígenas, ela precisa ser efetiva. Por isso a interculturalidade só se efetiva, de fato, na construção de diálogos equitativos e respeitosos. Então, acho que nesse sentido a gente avançou em partes, mas nós temos ainda o grande desafio, né, de promover a inclusão das histórias, dos conhecimentos, das tradições indígenas, para além dos espaços das aldeias. Eu acho que esse é um grande desafio que ainda se apresenta, né, a todos e todas nós. Rosane, enquanto você falava, eu estava lembrando de um relato que uma pessoa que assiste as entrevistas aqui do canal me fez. Ela tem meu contato, né? Então ela mandou para mim. Ela disse que estava assistindo as entrevistas, sobretudo a entrevista do companheiro Almires, que nos deu uma entrevista muito bonita. E aí as pessoas do trabalho dela, uma escola, falou assim, mas tem, com essa expressão, vou usar a expressão que foi usada lá, né? Mas tem índio doutor? E aí a colega foi explicar que ela está fazendo uma disciplina e que nessa disciplina a gente tem trabalhado as questões sobre histórias dos povos indígenas, com autoras e autores indígenas. E aí a pessoa falou assim, não, mas ele fala muito bem. Todo esse conjunto de expressão que a gente escuta, né? As companheiras lideranças que participam de conferências das mulheres também mencionam que algumas que escutam nas conferências das mulheres expressões como essa, mas ela é indígena, mas ela usa celular ou fala muito bem. Então, a gente vê muito claramente o racismo estruturante ligado ao machismo funcionando. E para você, Rosane, como é ouvir todas essas violências, né, que são contadas como histórias, mas que são fatos que dilaceram as nossas almas, né? Como é que Rosane, como é que você, Rosane, companheira, professora, que vive nessa interculturalidade crítica, escuta tudo isso? O que é que você pensa sobre tudo isso? O que é que você diria para essa aluna? Bom, eu vou responder, talvez, contando para vocês uma outra experiência, né, de vivência dessas relações racistas, né, tensionadas pelo preconceito, pelo racismo, pela discriminação. Eu construí a dissertação de mestrado com os KICATG, né, como eu expliquei. E aí todo o trabalho foi para mostrar que a gente pode construir projetos de escolas e de educação escolar indígena, mesmo com toda a negação, mesmo com todo o descaso do Estado brasileiro no atendimento a um direito garantido que é da gente ter escolas indígenas nos nossos territórios, com currículos específicos, né, e como eu falei, na comunidade KICATG, a escola era um galinheiro, né?
Então, até a gente conseguir fazer com que o Estado nos atendesse no direito que é fundamental, que é o direito à educação, a gente precisou acionar diversas vezes o Ministério Público Federal. E nisso tem muito racismo institucional, né? Então, a gente ouvia, quando a gente demandava, por exemplo, por equipamentos, por móveis, a gente ouvia muito da Secretaria de Educação, né, dos técnicos, né? Para que esses índios querem escola, né? Ou seja, é muito essa ideia de que nós devemos estar numa condição cristalizada, né, de que os povos indígenas congelaram no tempo, ou seja, ao contrário de todas as sociedades humanas, né, que se modificam, que se atualizam ou não, mantêm ou decidem sobre a manutenção de determinados rituais, costumes. Então, essa autonomia, ela não nos é reconhecida, né? Então, essa ideia, né, de que o Antônio Carlos Souza Lima, inclusive, ele chama de um arquivo colonial, de que a sociedade brasileira ela é orientada muito por esse arquivo colonial, onde as memórias elas estão muito associadas a essa imagem romantizada, cristalizada, né, estagnada no tempo, de que os povos indígenas, para serem considerados indígenas, devem estar numa certa condição, falando a sua língua, que é uma imagem muito genérica também, né, que desconsidera toda a dinâmica das culturas, desconsidera toda a possibilidade de novas apropriações e de que as culturas são muito dinâmicas, enfim. E aí a gente ouvia desses técnicos da SEDUC, além de dizerem, por que esses índios querem escola, como se isso não fosse um direito nosso, né? Ou seja, desconhecem toda a luta do movimento indígena, né, das lideranças e dos professores indígenas pela conquista da escola, né, como específica, diferenciada, tudo que nós temos hoje como legislação, e ao mesmo tempo são extremamente racistas, porque eles também dizem, e para que eles querem cadeiras? Para que eles querem mesas? Eles não têm paus na aldeia, né? Então os gavião correm toras, né? São conhecidos por serem corredores de tora. Eles têm toras, por que eles não sentam nas toras, né? Então veja, é uma face muito perversa do racismo, né? De igual maneira, eu construí, né, a minha tese de doutorado com os parentes Tembete e Neterrara. Então é por isso que eu classifico, né, os trabalhos que a gente faz, eu considero que são instrumentos de reflexão, claro, mas são também instrumentos de denúncia, na medida em que a gente desvela, né, traz à tona, mesmo que nas nossas teses e nos artigos, né, que a gente publica em função delas, em função desses trabalhos, essas histórias, né, essas vivências extremamente violentas do racismo. E com os Tembete e Neterrara eu tive uma experiência muito interessante, porque eles foram nucleados no final do século XIX pelo estado do Pará, né, na época já república, pelo governo do Augusto Montenegro, que fez um convênio com os missionários capuchinhos italianos, né, os capuchinhos lombardos. E ali foi criado, em Santa Maria do Pará, que fica distante cerca de 100 quilômetros da capital Belém, um núcleo colonial indígena, justamente com esse objetivo de integrá-los, né, de catequizá-los, porque freis, né, lombardos, católicos, justamente porque acreditava-se que não eram humanos, mesmo no século XIX, final do século XIX, eles precisavam ser cristianizados, catequizados, civilizados, e a igreja, né, construiu, junto com o governo do estado, núcleos coloniais, e esse núcleo colonial, ele tinha um instituto masculino e um instituto feminino, então as crianças, elas eram sequestradas cordialmente, né, levadas para esses núcleos coloniais, e ali elas passavam por todo um processo, né, de doutrinação, de rituais cívicos, atividades manuais, para que pudessem, então, ser, entre aspas, civilizados. Enquanto os mais velhos eram responsáveis pela manutenção do núcleo, ou seja, já que eles eram considerados degenerados, imorais, não mudariam, né, os Tembete e Neterrara mais velhos eram considerados, então, a mão de obra para a manutenção do núcleo. E esse processo ele durou cerca de 20 anos, ele acabou, né, teve fim ao núcleo colonial, e os Tembete e Neterrara de Santa Maria do Pará se espalharam pelo território já ocupado, né, porque a ideia era justamente fazer a limpeza étnica do território, nucleando, o Estado brasileiro fazendo casamentos interétnicos, para que, através da mixigenação,
os povos indígenas fossem integrados e assimilados à sociedade nacional. Passaram cerca de um século, né? E em 1998, os Tembete Neterrara ressurgem, né? Ou seja, eles fazem o que o Pacheco de Oliveira chama do caminho da volta, retomam a sua identidade étnica, fazem também o processo de retomada do território, né? E entendem que aquele processo de silenciamento e invisibilização da identidade foi necessário para se manter vivos entre os regionais, né? E aí, o trabalho que eu fiz na tese foi justamente ouvir essas histórias e mostrar como, nesse período, né, vamos dizer, de praticamente um século, e aí estudando também, né, conversando com os educadores das escolas não indígenas, porque a terra não é demarcada, porque eles não têm escolas indígenas, porque eles estão entre os regionais lutando pela demarcação e pela reconquista, retomada do território tradicional, mas eu fui às escolas aonde os Tembete Neterrara estudam, né, para tentar entender como eles viam, como eles percebiam a presença indígena no ambiente escolar. E eu fiz uma oficina em que eu pedi para eles desenharem, sem qualquer conversa anterior, eu pedi que eles representassem por meio de imagens os indígenas. Desenhem, né? Uma coisa bem livre, sem qualquer orientação prévia. E os desenhos que as crianças, né, os colegas dos estudantes Tembete Neterrara, que convivem com eles, que vivem tanto na escola quanto na comunidade, né, que acompanham a luta de retomada dos Tembete Neterrara, tanto da identidade quanto do território, representaram, ou seja, esses desenhos representaram justamente essa imagem desse arquivo colonial. São os que vivem na floresta, ou seja, eles não estão no Jeju e no Areal, que são as comunidades onde eles estão hoje. Eles estão na floresta, né? Eles caçam e pescam, eles gostam de andar de canoa. Então, veja, as imagens que as crianças acionaram foram justamente essas imagens cristalizadas de um índio genérico, que nada tem a ver com o Tembete Neterrara, que está ali do lado dele, na carteira, né, do seu lado, com a sua pintura, né, feita de genipapo, que é um dos marcadores da identidade Tembete Neterrara, e que é demonizada pelos educadores, porque dentre os relatos das mães e dos estudantes e das lideranças Tembete Neterrara, eu ouvi, por exemplo, de situações em que as crianças Tembé chegavam pintadas com genipapo, que é uma tinta preta, né? Ela marca a pele por cerca de 15 dias, e elas eram convidadas a voltar para casa para tomar banho, porque a professora dizia que aquilo era coisa da besta-fera, né? Ou seja, que negócio é esse dessa pintura, né? Você não pode entrar na escola assim. Então, veja, por que eu trago essa reflexão? Esses educadores foram formados a partir de instituições, né, que deveriam justamente promover a desconstrução desse tipo de preconceito e desse racismo, né? O racismo impregnado nas relações cotidianas dos Tembete Neterrara. Da mesma forma, eles ouviram essas negativas do município, da Secretaria Estadual de Educação, dizendo que eles não poderiam ter uma escola Tembete Neterrara porque eles não tinham uma terra demarcada, ou porque eles não eram considerados indígenas, né? Então, veja, são violências que se sobrepõem historicamente e contemporaneamente e que vão produzindo uma série de violações, né, que produzem um sentimento muito negativo com relação à própria identidade étnica, né? Então, o que essa criança que foi mandada para casa, né, tomar banho para lavar a pintura de genipapo pensa a respeito da sua própria identidade, né? Quando o educador tem essa postura. E nesse artigo que eu publico no livro Amazônias, eu trago um pouco desses desenhos problematizando os estereótipos, né? Ou seja, essas caixinhas, né, e que enclausuram, por exemplo, as mulheres, né? Se a gente pensar na sociedade brasileira, né? Muitas das relações sociais, familiares, elas ainda são orientadas por esse lugar da mulher restrito ao espaço doméstico, né? Assim como as pessoas ainda pensam, e a gente viu
recentemente agora, acho que foi essa semana, por exemplo, se não me engano foi em Porto Alegre, uma pessoa negacionista, né, na Câmara de Vereadores, dizendo para uma vereadora negra que ela era sua empregada, você é a minha empregada. Ou seja, são construções, né, que foram estabelecidas historicamente e que não foram rompidas. Esse pensamento segregacionista, né, que delimita aos negros, né, a população afro-brasileira, o espaço da cozinha, o espaço doméstico, o espaço do jardim, né, o espaço dos lugares, vamos dizer, de menos status, é o mesmo que também nos relega o espaço das aldeias, ou seja, nós só somos indígenas se nós falarmos um português rebuscado, ou não tivermos formação acadêmica, ou ainda não tivermos acesso aos bens produzidos, os bens tecnológicos produzidos pelas outras sociedades, porque se a gente pensar que muito do que é consumido no Brasil nem é fabricado no Brasil, né? No entanto, a nós não é dado, vem muito da China, da Coreia, mas a nós não é dado o direito, né? Ou seja, ninguém se torna menos brasileiro por usar um tênis fabricado na China, na Coreia, ou ouvir um CD de uma música francesa ou italiana, mas, no entanto, para nós, isso não é permitido. O fato de eu estar usando uma tecnologia ou ter cursado um mestrado, um doutorado, né, e estar fazendo hoje um pós-doutoramento, falar o português, porque me foi negada a possibilidade de aprendizagem da minha própria língua por conta da própria política do Estado brasileiro, que foi violentíssimo com as nossas línguas, né, dá o direito das pessoas me classificarem, me julgarem, né, e me inferiorizarem na minha própria afirmação identitária, ou seja, de me desqualificarem porque eu não tenho um nome indígena, porque eu não pareço, talvez, indígena, porque eu não estou enquadrada nesse imaginário que é muito colonial, né, desse arquivo que o Antônio Carlos Souza Lima, dessas imagens que reproduzem preconceitos, que são estereotipadas, que nada tem a ver com as nossas realidades, que não consideram a dinâmica das nossas culturas e que, sobretudo, né, tentam nos enclausurar a lugares muito delimitados, né? E isso não favorece a interculturalidade, né? Isso não favorece a possibilidade de reconhecimento da diversidade nas diversidades, porque também há que se considerar que, se na Amazônia nós temos terras, né, consideradas até grandes, e povos indígenas, por exemplo, no Pará nós temos mais de 50 povos indígenas. No sul do Brasil, essa realidade é completamente diferente. Nós vamos ter terras totalmente devastadas, né, nós vamos ter a monocultura implantada, nós vamos ter a presença de arrendatários não indígenas causando situações de extrema violência entre os próprios indígenas, como a gente viu o assassinato de 4, 5 pessoas na aldeia da Serrinha, no Rio Grande do Sul, né, que é justamente produção dessa política extremamente racista e violenta do Estado brasileiro. Então, essa diversidade ela não é considerada também quando se trata dos povos indígenas no contexto multidiverso, podemos dizer assim, do Brasil, né? Então, eu acho que é sempre pelo viés do estereótipo que nós somos considerados, julgados e classificados. E aí o esforço que a gente faz é justamente mostrar que nós não estamos só na floresta, nem mata, né? Na Amazônia, né? Em algumas, como eu falei, em algumas comunidades, nem mata tem mais. Alguns estão em contextos urbanos, né? Porque foram expulsos das suas comunidades, porque foram tomadas, ou porque as cidades chegaram até as comunidades. Então, acho que esse é um desafio que toda a sociedade brasileira tem, né? E eu acho que o principal deles é justamente superar essa ideia de que o Brasil vive uma eterna harmonia racial. Isso é uma falácia, né? Eu acho que esse mito da igualdade racial, ele cai por terra agora, justamente quando a gente vê um grupo, né, uma parcela bem significativa de uma elite econômica, política no Brasil, muito ligada ao agronegócio, à bancada ruralista, né, a esses grupos de mineração, de madeireiras, de garimpo ilegal em terra indígena, que se veem muito representados no discurso do atual presidente e que tem uma representação muito significativa no Congresso Nacional.
Então, a gente vê um ataque aos nossos direitos e que talvez nós estejamos mais preparados para resistir, porque a gente resiste a esses ataques historicamente, mas a sociedade brasileira está sendo atacada naquilo que ela consolidou em 1988 como um Estado democrático de direito. Então, o ataque aos direitos indígenas, ele também o ataque ao que se construiu como princípio constitucional, que é o reconhecimento do país, né, do Brasil, enquanto um país diverso, um país plural. Né? E eu acho que o que está sendo ameaçado não são só os nossos territórios, não é só a nossa possibilidade de existência, mas é a possibilidade de continuidade do próprio Estado democrático de direito. Quando a gente vê, por exemplo, uma pessoa, né, no cargo máximo do executivo brasileiro promover a invasão, né, uma tentativa de invasão ao Supremo Tribunal Federal e fazer discursos extremamente raivosos de ódio contra minorias étnicas nesse país, contra mulheres, contra quilombolas, indígenas, e nós vemos uma apatia, né? Ou seja, o nosso principal guardião de direitos, que é o STF, em alguma medida também não tem consenso, né? Nós estamos agora aguardando a votação do marco temporal, mas nós vivemos uma insegurança jurídica, porque a gente corre o risco de um retrocesso nunca visto antes naquilo que foi conquistado como garantia constitucional, que é o artigo 231. Ou seja, a possibilidade de revisão dos processos demarcatórios, de desmarcação das terras já demarcadas. Então, veja que tudo isso, né, nós trazemos na discussão que nós fazemos nos nossos trabalhos, tanto acadêmicos quanto na nossa militância, nós trazemos isso para a academia e nós levamos da academia justamente esses conhecimentos que nos são demandados pelas comunidades. Então, acho que eu gosto muito de uma comparação que a Antonella faz, da UFSC, né? Ela diz que os professores indígenas, eles são como xamãs, né? E eu acho que nós que temos esse papel desse protagonismo, dessa produção de uma intelectualidade indígena, a gente faz um pouco esse papel do xamã, porque o xamã, né, o curandeiro, no caso né, a gente chama de cuiã, em Caingangue, na minha língua é cuiã, faz justamente esse papel, ele transita em mundos diferentes. Então, ao mesmo tempo em que, por exemplo, eu estabeleço diálogos com os meus parentes aqui, Guarani, Gavião, Acrante-Categê, Parcategê, Kikategê, Amanaé, Suruiá-Iqueuara, vai até Paracanã, Guajajara, Aticum, Caiapó, né, Xicrim, Amanaé, Anambé, ou seja, ao mesmo tempo que eu estabeleço esse diálogo e eu tenho essa possibilidade de trânsito, eu também tenho uma outra possibilidade que é, por meio da escrita, né, fazer as denúncias, e é o que a gente tem feito aqui, a gente tem levado pela nossa associação, que é a Associação dos Professores Indígenas do Sul e Sudeste do Estado do Pará, que nós criamos um pouco antes da pandemia, nós temos levado ao Ministério Público Federal denúncias sobre o descaso com a educação nas comunidades indígenas. Então, acho que a gente faz muito esse papel do xamã, e a escrita, para nós, ela é um canal de denúncia, ela é um canal de visibilização das nossas filosofias, dos nossos conhecimentos, de um outro mundo possível, né? Então, acho que a gente sonha ainda, acredita nessa utopia de um país, né, que sai em 2022, vai começar esse processo de retomada, né, da queda do que a gente viu, que é uma ascensão, ou talvez não é nem uma ascensão, porque essa direita, né, retrógrada, conservadora, ela sempre esteve aí, eu acho que ela só se sente hoje mais representada para expressar seu ódio, seu preconceito, mas que a gente possa, de uma vez por todas, colocar freios nesse processo autoritário, né, que tem tomado um determinado corpo no Brasil e que é uma ameaça não só aos povos indígenas, quilombolas e populações etnicamente diferenciadas, as mulheres, né, as pessoas em condição de rua, em condição de favela, né, a gente vê hoje pessoas correndo atrás de ossos, né, então, veja, é a sociedade brasileira que precisa repensar suas estruturas fundantes, né, esse modelo de sociedade não deu certo, definitivamente não deu certo, então acho que a gente é essa voz, talvez, dissonante, né, essa voz de denúncia, para mostrar, como diz o Ailton Krenak, que a gente precisa encontrar formas para adiar o fim do mundo, né, e talvez o fim do mundo dos não indígenas esteja mais próximo do que o nosso, né, porque a gente tem estratégias de sobrevivência, mas eu pergunto se
Se os não indígenas têm, né? Excelente pergunta, Rosane. Será que queremos aprender essas estratégias de sobrevivência com vocês, povos indígenas, com povos quilombolas, né? Será que a gente quer aprender? Será que a gente quer aprender a, de fato, ser sujeitos de direitos, né? E não autômatos que vivem sem, sem lutar, né? Sem resistir, que em grande medida me parece que a gente vive assim, meio autômato, né? O que não se aplica de forma nenhuma aos povos indígenas que estabeleceram inúmeras estratégias. E aí, para a gente terminar a nossa conversa, eu sempre pergunto aqui no canal como é escrever, qual a rotina de escrita. Eu fico pensando, sobretudo para nós mulheres, que temos eu chamo de carga mental de trabalho. A gente pensa se todos os itens do banheiro estão completos, se os itens necessários para a alimentação da casa foram adquiridos, a gente pensa no sapato do filho ou da filha, a gente pensa se vai ao salão arrumar ou não a unha, enfim, a gente tem uma carga de trabalho gigantesca. E tem tudo que vem junto do trabalho da universidade. Então, como é escrever para a gente? Que hora a Rosane escreve? Às vezes a gente acorda 5 da manhã, né? Como é a escrita? E lembrando muito a professora Zélia do Amador de Deus, no seu livro Lutas Antirracistas, que a escrita é uma estratégia de luta, né? E aí fazendo deferência a ela, a Universidade Federal do Pará e a professora Jane, que não são muito especiais, né, Rosane? Com Aqui nesse certeza. canal a gente não finge amor, não, a gente demonstra mesmo. O que é escrever? Como é escrever para a Rosane? E eu já agradeço muito a tua presença aqui e a possibilidade da gente construir coisas bem bonitas. Se eu fosse você que está assistindo essa entrevista, olharia a descrição, vou colocar todos os livros da Rosane, os textos, e fique de olho, porque a gente vem com um projeto aí bem bonito. Então, Paula, a minha experiência de escrita, ela começou muito cedo, né? Eu sempre gostei muito de escrever e eu acho que isso vem muito da leitura. Eu sempre fui muito curiosa, né? E desde que eu fui alfabetizada, eu sempre procurei fazer muitas leituras, né? E eu também alfabetizei o meu filho, né? O Idiarruri, que hoje é médico formado pela Universidade Federal do Pará. Então, eu tive esse privilégio de também iniciá-lo, né? Nesse mundo da leitura e da escrita, e ele escreve muito bem, sou muito orgulhosa disso, né? É um excelente médico, formado pelo acesso via ações afirmativas, assim como eu, né? Pedagoga e antropóloga, né? Então, acho que é interessante. Mas, assim, eu nunca tive, apesar de ser bolsista, né? De ter acessado uma bolsa Ford, que me possibilitou a compra de livros, de materiais tecnológicos, né, me deu condições excelentes para fazer um mestrado. No doutorado eu também tive bolsa CAPES, mas eu confesso a você que eu nunca tive um tempo dedicado exclusivamente à escrita, né, e à feitura, seja da dissertação ou da tese, porque a nossa formação ela é sempre paralela, né, ou concomitante à nossa atuação na militância. Então, eu sempre conciliei as atividades que eram muito demandadas a mim pelas comunidades, né, com as quais eu dialogo, com as quais eu coopero, colaboro na produção tanto dos documentos, né, das escolas, como projetos políticos pedagógicos, matrizes curriculares das escolas, ou seja, nas demandas das associações indígenas, elaborando peças, documentos, né, denúncias, reivindicando direitos. Então, a minha escrita, ela sempre teve muito imersa nessa minha vivência militante. Então, eu confesso para você que durante o período da dissertação e da tese, o meu horário de escrita era madrugada. Eu começava a escrever porque eu também, como num dado momento, eu tive que abrir mão da bolsa, porque eu fui indicada para assumir um cargo, isso na tese, né, na Secretaria de Educação, para trabalhar com a educação escolar indígena. Eu
eu precisei assumir uma tarefa que me foi delegada pelo movimento indígena, e o tempo que eu tinha de escrita era à noite. Então, eu trabalhava o dia todo, e à noite o meu companheiro era um café, né, um cafezinho que me possibilitava ir até umas 3 horas da manhã, e no outro dia eu acordava cedo para poder trabalhar e cumprir com as minhas obrigações junto às comunidades indígenas e às escolas. Mas hoje, assim, eu confesso que eu tenho redefinido um pouco essa minha forma de escrita, né? Eu tenho dedicado grande parte das minhas manhãs, eu acho que isso faz parte um pouco desse nosso processo de amadurecimento, dessa nossa mudança também de hábitos, mas eu tenho muita inspiração, vamos dizer assim, nas primeiras horas do dia. Então, eu dedico os horários, as primeiras horas da manhã, muito cedo, à leitura e à escrita, e o restante do dia e da noite a outras atividades que me são demandadas. Então, por exemplo, à tarde eu atendo a lives, né, a participação em mesas, a reuniões do nosso GT de Educação Escolar Indígena, do nosso grupo de trabalho, as minhas obrigações e tarefas do pós-doutoramento, que eu estou fazendo na Clínica de Direitos Humanos no PPGD, na UFPA, juntamente com mais 22 pessoas indígenas e quilombolas, que estão 11 fazendo mestrado, 11 fazendo residência, trocando experiências, e à noite eu faço avaliação de artigos que me são demandados, né? Produzo documentos para as escolas indígenas, que eu também presto uma assessoria à Associação KICATG, com quem eu tenho já uma relação há quase 20 anos, então faço formação de professores, eu acho que isso é fundamental, porque nas escolas aqui no Pará, eu não sei se talvez vocês já tenham ouvido falar, mas mais de 50% dos professores que trabalham nas escolas indígenas não são indígenas. Então, imagine, né? A formação deficitária que essas pessoas tiveram para trabalhar com a diversidade, com a interculturalidade, com a diferença, né, aliado a toda uma formação social e cultural extremamente racista. Então, nós entendemos, e eu faço isso desde 1995, que é a formação de professores para que a gente possa construir sensibilidades, como eu falei no início, né, para o trabalho em escolas indígenas e com as diversidades, sejam de gênero, né, sejam religiosas, né, para a construção justamente de relações mais respeitosas. Então, veja que, e isso que eu não estou comentando ainda, falando das nossas atividades mais domésticas, vamos dizer assim, né? Eu tenho uma filha de 17 anos que está terminando o ensino médio, que me demanda atenção também, mas eu tenho um companheiro que faz a sua parte, né? Ele não me ajuda, ele faz a parte dele, né? Também está estudando, fazendo o seu curso de residência clínica jurídica, e a gente divide as tarefas e compartilha nossas dores, nossas alegrias, e faz desse período de pandemia, né, que ainda estamos de forma remota, um momento de aprendizagem, né, um momento de fortalecimento, né, dos nossos laços familiares, mas também das nossas alianças. Então, mesmo em casa, a gente tem atuado de uma forma muito próxima das comunidades que têm nos demandado, então, criando associações indígenas, né, fazendo formações remotas. Agora a gente vai fazer a finalização do projeto político-pedagógico da aldeia Acrante-KTG, né, que é uma das comunidades, um dos povos gavião, com os quais eu estabeleço já de longa data um processo de colaboração pedagógica e política. Então a gente não para, né? Eu acho que a gente consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, mas nada está desconectado, né? Então, tanto a minha produção acadêmica, quanto a minha militância, quanto as atividades que eu faço junto aos meus parentes, né, em diversas comunidades, dialogam justamente para tentar convergir nisso que a gente chama de um projeto de uma nação mais justa, mais equitativa, plural, né, e que a gente possa, de fato, produzir com a nossa escrita mudanças, né, mudanças substanciais na formação dos educadores e educadoras, porque eu acredito que, em grande parte, a superação dessa sociedade extremamente desigual passa pelas mãos dos educadores, né? A formação básica é familiar, ela é social, ela é da comunidade,
mas as escolas têm um papel preponderante na mudança, né? E aí eu vou trazer Paulo Freire mais uma vez. Eu acho que superando essa educação bancária de uma mera transmissão de conhecimentos, mas questionando a própria realidade. A educação, para mim, ela é uma possibilidade de transformação, de questionamento, né, dos nossos referenciais históricos. Então, é justamente pensando nisso, né, que eu trabalho com os educadores a possibilidade da escrita das nossas histórias por nós mesmos, né, e da valorização do que a gente tem e que é muito emblemático no Brasil, né, que é essa grande diversidade cultural que infelizmente, né, tem sido atacada por tantos discursos de ódio. Mas eu creio que a gente vai superar. Eu ouso esperançar, né, como diz o nosso grande educador e mestre Paulo Freire, que completou agora 100 anos, né, de existência intelectual, porque de corpo físico ele não está entre nós, mas ele permanece e nos inspira, eu acho que a todos e todas nós, né, é inspirador. Eu tive uma influência muito grande de Paulo Freire, claro, dos intelectuais indígenas, né, dialogo muito com Gerson Baniwa, com Rita Potiguar, com a Chiquinha Apareci, com intelectuais indígenas que também contribuíram de uma forma muito significativa para a minha formação. E eu espero poder também contribuir de alguma maneira para a formação não só de educadores, mas de estudantes, né, de pessoas com uma visão diferenciada, para que a gente possa construir novas bases para a sociedade brasileira. Tenho certeza que você contribui. Gosto muito de te ouvir, de te ler, quando você diz a escola como um caminho de possibilidade, de superação e de enfrentamento da estrutura racial do nosso país, né? A gente fica acolhida nos teus escritos, que mostram possibilidades concretas por meio do trabalho pedagógico. Então, muito agradecida, Rosane, por estar aqui conosco no canal História Indígena e do Indigenismo. Volte sempre, a casa certamente é sua. Foi um gosto te ouvir e tenho certeza que o público desse canal vai gostar bastante, vai dialogar contigo e vai se inspirar nas tuas histórias e na tua força, porque você fala e você diz para a gente assim, vem trabalhar com a gente. Então, muito agradecida por você estar aqui conosco. Eu que agradeço, Paula. Um grande abraço a todos e todas. E o convite, né, para que a gente, de fato, faça da nossa escrita esse movimento de transformação, de denúncia, mas, sobretudo, de uma esperança que é possível, né? Um abraço, gente. Até a próxima. Se você assistiu essa entrevista, gostou, deixa o seu like, compartilha, coloca nos planos de ensino das escolas. Daqui a pouco a gente vai começar as semanas de formação pedagógica para iniciar 2022. Por que não começar ouvindo a palestra, a entrevista, a conversa, a aula que a professora Rosane deu aqui para a gente? Esses recursos tecnológicos nos possibilitam muito conhecimento. E aqui no canal História Indígena e do Indigenismo, a gente produz as entrevistas no sentido de difusão de conhecimento, de chamar para o diálogo. Então, insere o nosso material no teu conteúdo e dá sugestão para a gente. Até a próxima.